E seja muito bem-vinda a mais um episódio da Hora da Mãe de Bebê. Momento que eu preparei para você dar os primeiros passos para que você consiga emagrecer após ter filho. E hoje, mãe, eu vou falar especificamente, exclusivamente sobre chás. Chás para poder desinchar, chá para melhorar a ansiedade, chá para melhorar a qualidade do sono. Quais são os chás mais seguros para usar durante a amamentação? Como esses chás devem ser preparados? Então, você que não me conhece ainda, meu nome é Carolina Terovic, eu sou nutricionista, eu sou uma mãe de bebê também, assim como você, e eu ajudo mães de bebê como emagrecer, sem passar fome, sem uso de medicamento e sem ter que fazer exercício físico. Então, se esse é seu desejo, seja bem-vinda, participa da live, porque eu sei que aqui vocês já vão aprender muito sobre emagrecimento. Esse é um tema que vocês gostam, eu gosto muito também, sabe por quê? Porque você já sai daqui já colocando em prática o que você pode aprender e já vendo os primeiros passos, já vendo os primeiros resultados. Porque assim, olha, antes do emagrecimento de fato acontecer, né? O que é o emagrecimento? Emagrecer é perder gordura. Então, quando a gente perde gordura, a gente consegue de fato emagrecer. Porém, os chás, eles podem contribuir para o seu emagrecimento de duas formas. Ele vai desinchar, alguns chás, não são todos, alguns chás têm esse papel de desinchar. O que é desinchar? A mamãe no pós-parto, a mamãe que tá com um bebezinho de poucos meses, né? Ela sente bastante retenção de líquido por causa das transformações hormonais, por causa da própria alimentação. Então, esse inchaço na mãe de bebê é um inchaço líquido. E o chá vai agir o quê? Nesse líquido que ela consegue eliminar. Então, é muito fácil você perder logo o inchaço quando você faz as estratégias corretas. Então, o chá vai te ajudar a desinchar, perder líquido. E eu já vi, sim, muitas mamães de bebê emagrecendo, ou seja, desinchando com chá 1, 2, 3, 4, até 5 quilos na balança. Até mais, na verdade, só de retenção, só de líquido. Então, vale a pena assistir a live para que você também seja essa próxima mãe. Quantas de vocês, me conta aqui, já não queria perder esse peso todo só de retenção de líquido? E no pós-parto, pode acontecer, tá? Pode acontecer mesmo. Então, o chá vai ajudar dessas duas formas, né? A primeira forma é desinchando, perdendo o líquido, perdendo aquele peso na balança. Só que por que não é emagrecimento? Porque, como eu falei, emagrecimento é a perda de gordura, e quando a gente perde gordura. Porém, ele também pode ajudar o nosso corpo a desinflamar. Então, ele tem o benefício também secundário de ajudar no emagrecimento, porque quando a gente está com o organismo mais desinflamado, a gente consegue também dar o pontapé do emagrecimento verdadeiro, que é na perda de gordura, na eliminação de gordura. Então, é bastante eficiente nesses dois pontos. Então, como eu falei, quem é que não quer, de fato, conseguir emagrecer de uma forma tão simples, que é tomando chá? Aí, para aqui, eu vou fazer um parêntese bem grande. Como eu falei, chá é excelente, é um passo inicial, mas não é um milagre. Então, a gente não pode querer achar que eu vou tomar um único chá e vou chegar no meu resultado final. Se fosse assim, né, mãe? A gente não tá aqui pra iludir vocês. Todo mundo estaria magro, porque é algo muito simples de se fazer. Mas, como eu falei, o emagrecimento, ele é estratégia. Ele é estratégia de tudo que você come ao longo do seu dia, do quanto o seu corpo está desinflamado, né? De como seus hormônios estão, né? Como é que está o seu sono. Tudo isso vai contribuindo para que você consiga emagrecer. E talvez você se pergunte, mas Carol, para mim, mãe de bebê, então vai ser impossível que eu consiga emagrecer, já que a minha vida tá tão diferente, tá tão desregulada, tô vivendo aquele caos, eu não durmo bem à noite, né? Minhas noites são picadas, várias vezes eu consigo dormir, se eu conseguir dormir 2 horas, 3 horas seguidas, é um milagre. Então, como você falou que o sono também favorece o emagrecimento, vai ajudar no emagrecimento, então eu não vou conseguir emagrecer? Não, gente. Isso não quer dizer que você não precise fazer 100% de tudo. Exemplo, você não precisa ter uma noite de sono 100%, 8 horas seguidas, dormindo ali perfeitamente para que você consiga emagrecer. Porém, se você conseguir melhorar essa qualidade de sono,
chegar no sono mais profundo, no tempo que você tem para dormir, com chás que eu vou ensinar aqui nessa live, você vai estar contando pontos positivos para o seu emagrecimento. Se você desinflama o seu corpo, você começa, coloca seu corpo para funcionar melhor, né? Como que eu vou contando para vocês ao longo dessa live, o seu corpo vai somando pontos positivos para que você consiga emagrecer. Então, sempre pense dessa forma. Emagrecimento não é um milagre, né? Emagrecimento não é um chá único. Porém, são estratégias simples. É simples de quando a gente consegue pegar e colocar no nosso dia a dia, a gente consegue emagrecer. Então, não pense que a rotina de mãe, a rotina diferente que você está vivendo agora, é algo que não vai ser benéfico para o seu emagrecimento. Porque vocês estão, como eu sempre digo, numa grande oportunidade. Né, que é justamente a janela de oportunidade do emagrecimento. Quem me segue aqui no Instagram há um tempo, né, aqui no YouTube também, as mamães que estão assistindo no YouTube, já tiveram a oportunidade de me ver falando sobre a janela de oportunidade do emagrecimento. Então, em meio a este momento que muitas de vocês estão achando que é impossível emagrecer por causa da mudança de rotina, né, por causa das noites mal dormidas, por causa do cansaço ao extremo, muitas das vezes compulsão, a vontade de comer doce está muito acelerada, né, a libido está baixa. Aí vem uma nutricionista falando que eu estou no melhor momento para emagrecer. Como? Não parece meio contraditório? Me conta aqui nos comentários. Não parece que é meio contraditório? Mas não, é exatamente o que eu vou contar, que eu tô contando para vocês ao longo dessas lives. A janela de oportunidade do emagrecimento não tem a ver com a sua rotina diferente. Ela tem a ver com o seu estado metabólico. Como o seu metabolismo está neste momento. Você ganhou um peso adicional, você gerou o seu bebê, né? Você transformou o seu corpo para que seu bebê pudesse estar aí com você. Porém, essa grande transformação do seu metabolismo foi muito importante. Quando o seu bebezinho nasce, o seu corpo, ele se prepara para perder aquele peso que você ganhou no período gestacional, ou perder até mais, justamente por causa do que você não precisa mais estar com aquele corpo, seu metabolismo está mais acelerado, principalmente se você amamenta, você tem o gasto calórico, e tudo isso é benéfico para que você consiga emagrecer. Porém, você precisa das estratégias para que você consiga. Né? Você precisa entender quais são os chás, né? Qual é a alimentação. Por isso que eu vou fazendo essas lives ao longo, né, de toda terça e quinta-feira, para que vocês venham aprender como é que vocês devem aplicar essas técnicas, que são simples, como eu já falei, e com isso você também consiga aproveitar a janela de oportunidade do emagrecimento. Então, a mamãe já estava perguntou alguma coisa assim sobre eu ia deixar os comentários para depois, mas deixa eu só ver aqui rapidinho algum chá depois do almoço. Ah, o comentário sumiu, gente. Posso tomar chá de abacaxi depois do almoço? Então, é uma pergunta muito boa já pra gente introduzir aqui, falando sobre chás. Apesar do abacaxi ser diurético, quando a gente come, a gente não quer comer uma frutinha. Diurético não, me perdoe, digestivo. A gente não quer comer uma frutinha digestiva para poder ajudar realmente na digestão. Aí, muitas das vezes, a gente quer uma laranjinha, quer um abacaxi, né? Quer uma tangerina. A fruta é uma coisa, o chá é outro. Então, por mais que o chá seja de abacaxi, seja benéfico, o chá da casca do abacaxi mesmo é excelente para poder ajudar a eliminar o líquido que está no nosso corpo ali no pós-parto, eu não recomendo que vocês tomem chá próximo da hora do almoço, tá? Não recomendo mesmo. Por que eu não recomendo chá próximo da hora do almoço? Porque o chá a gente chama que tem uma substância que é quelante. Ou seja, essas substâncias, quando elas estão próximas de horário que a gente tem uma quantidade de nutrientes muito grande, pode diminuir a absorção de alguns nutrientes. Assim como o café também. Então, eu recomendo sempre que vocês tomem chá longe das principais refeições. Exemplo, no meio da manhã, no meio da tarde, ali próximo da hora de dormir. Principalmente o almoço. O almoço é o horário que eu realmente falo assim, eu não tomo chá próximo. Porque geralmente o quê? Quando a gente come, melhor, né? Que a gente vai comer ali uma saladinha, vai comer os legumes, né? Vai comer alimentos com fonte de carne, que tem bastante ferro. Então, a mãe no pós-parto, ela já tem o ferro bem baixo. Já é uma característica. Geralmente, essas mães ali, ó, eu pego os exames das mães que eu acompanho. Hoje mesmo eu olhei vários exames e não teve uma mãe, uma mãe que... Olhei os exames de sangue dela, olhei os exames bioquímicos e eu vi o ferro em excelência. O ferro tá abaixo. Todas as mães que eu olhei os exames. Isso quer dizer o quê? Que muitas mulheres têm o ferro já baixo no pós-parto. E se o ferro baixo causa o quê? Baixa energia, baixa disposição, queda de cabelo, dificuldade de emagrecer.
e ela toma uma substância que vai diminuir a absorção de ferro, esse ferro pode ir caindo ainda mais. Então, mãe, o chá de abacaxi ele é benéfico, ele pode ser usado na amamentação, mas tome no meio da manhã, ali por volta de 10 horas da manhã, ou tome no meio da tarde, ali por volta das 15, 16 horas, que vai ser muito bem apropriado. Então, já é o primeiro chá, inclusive eu separei ele para falar aqui para vocês. O chá da casca do abacaxi, ele é excelente para poder ajudar no inchaço, né? Que ela combater o inchaço, a retenção de líquido. É bem simples de fazer, pode associar com limão, pode fazer e deixar na geladeira até 24 horas depois, que eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo para ficar fazendo todos os dias. Então, o mesmo chá que você fez para hoje, você pode tomar amanhã, mas não deixa passar de 24 horas, tá bom? Esse é o prazo máximo que a gente consegue realmente ter o chá como benefício e não como malefício, porque às vezes vai virando depois outras substâncias que não vão ser tão interessantes. Combinado? Então, já a primeira dúvida a gente já consegue fazer. Eu falei com vocês que eu ia falar sobre chás para desinchar. Então, chá da casca do abacaxi é muito bom. Chá da casca da banana também, ele é muito benéfico, né? Muito fácil de fazer e vai seguir o mesmo horário. Lembra que chá para desinchar, ele vai fazer o que com o nosso corpo? Eliminar líquido. E você vai eliminar líquido muitas das vezes através do quê? Da urina, você vai fazer muito xixi. Então, são chás que devem ser tomados, devem ser consumidos durante o dia, não à noite, para que além do teu bebê muitas das vezes te acordar, né, várias vezes você ainda tem que acordar para fazer xixi, não vale, a gente não quer isso. Então toma esses chás diuréticos durante o dia. Hoje mesmo eu postei, fiz uma brincadeira com vocês falando sobre quais são os chás preferidos, né, em relação se foi o de erva doce ou o chá verde. Então, erva doce, ele é muito pouco diurético, ele não é muito diurético não. O chá verde, ele é bem mais diurético. Então, se você quer perder, lembra que estava no início da live, volume, retenção, líquido, o chá verde, ele vai ser mais eficiente. O erva doce, e ele mais durante o dia para tomar também. Erva doce, ele já vai ter outros benefícios. Então, aquela mãe que pode estar com problema de estresse, né, problema de ansiedade, né, se sentindo um pouco nervosa, né, sentindo que às vezes os olhos estão tremendo, não dorme bem à noite, ele já vai ser um chá mais benéfico. Inclusive, tem sim alguns estudos, né, tem falando que é um dos chás que podem vir a contribuir para a produção do leite materno, que tem substâncias que são chamadas de galactogogos que podem auxiliar na produção do leite materno. E para isso eu já vou fazer um parêntese bem grande. Sabe por que esse chá pode contribuir para a produção do leite materno? Porque ele vai agir aonde, que eu falei com vocês, o estresse. Então, muitas das vezes a gente está com medo, será que realmente é o melhor momento para emagrecer? Será que eu realmente posso emagrecer nesse momento? Será que vai ser benéfico para mim, já que eu amamento? Eu já venho para contar para vocês que um dos pontos que mais contribui, né, para que a gente consiga produzir com eficiência leite materno, amamentar o nosso bebê, é estar com o nível de estresse controlado, hormônio cortisol controlado. Então, um dos benefícios do chá de erva doce é o quê? Agir onde? No estresse. Então, na diminuição desse estresse. Então, sempre pense, o estresse, ele prejudica a amamentação, né? Ele prejudica, muitas das vezes você vê aquela mulher até produzindo leite, conseguindo amamentar, aí chega um ponto, ela não produz mais, o leite dela seca, entre aspas, empedra, entre aspas. Eu tô falando de termos assim, entre aspas, porque assim, tem outros termos técnicos que a gente fala, mas tô falando de uma forma mais popular, né? Então, assim, por que isso acontece? Às vezes o estresse, vou falar do chá verde. Então, o estresse, ele pode diminuir, né, a produção de leite, porque ele age na ocitocina, que é o hormônio do amor, que é o hormônio da alegria, que é importante para que esse leite consiga ser ejetado, para que esse leite consiga sair. Né? Então, a gente tem que cuidar dessa mãe de bebê. Quando eu digo para vocês que vocês precisam de cuidado, que vocês precisam estar bem, que vocês precisam ter um olhar para vocês também, é exatamente por isso. Porque se a gente quer amamentar bem, quer ter energia, quer ter disposição, quer ficar feliz ali com o nosso bebê, o nosso bem-estar é fundamental, é muito importante. Então, cuidado, policia o estresse de vocês. Muitas das vezes o estresse vem por baixo de autoestima, né? Vem porque a gente está se sentindo muito mal com a nossa imagem, né? Essa questão da gente, poxa, tentar vestir uma calça jeans, não conseguir, tentar se enxergar quanto mulher novamente, não conseguir. Eu sempre vejo alguns perfis, às vezes, falando, o pessoal falando assim, é normal, depois de um ano teu corpo volta. Tem naquele olhar um pouco assim, mais romantizado do que é a maternidade, né? E por que eu tô falando dessa forma? Porque, assim,
falar dessa forma pode parecer confortável, né? Chegar para você e falar assim: ah, mãe, com o tempo teu corpo vai voltar, é assim mesmo, espera, espera. Mas a gente que trabalha com mães de bebê, né? Carol que trabalha com mães de bebê especificamente, né? Os artigos científicos, eles já mostram o contrário, eles já mostram algo diferente, né? Ele já mostra que essa mãe de bebê, quando ela não tem esse olhar, que ela não tem esse cuidado, enquanto o bebezinho dela tá pequenininho, né, com poucos dias, com poucos meses, ela muitas das vezes entra no grau, né, de desacreditar dela, de aumentar a ansiedade, de aumentar a compulsão, de aumentar o consumo de alimentos muito calóricos, muito doces, né? Muitas das vezes, assim, relacionamentos, né, que ficam bem conturbados, marido e mulher. Então, tudo isso vai gerando riscos para essa mulher, né? Riscos de doenças. Isso é muito importante de se falar, porque como eu falei com vocês, não é olhar romantizado, esperar o tempo passar para que as coisas se organizem. É olhar para você no momento que você está vivendo hoje e entender que pequenas práticas, pequenas estratégias, pequenas mudanças já podem te dar um resultado muito satisfatório e com isso você melhorar a sua autoestima, você melhorar o seu autocuidado, você melhorar a sua imagem, você se sentir feliz com você. E tudo isso vai ser benéfico para todos, para você, para o seu bebê, para o seu marido, caso você seja casado, para as pessoas que se relacionam com você. Então, não é se deixar, não é esperar o tempo passar, porque problema, quando a gente não resolve, só aumenta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, ter esse olhar, tá bom? Vocês perguntaram do de abacaxi e erva doce, qual seria a medida? Teve uma mãe que perguntou também da casca de banana. Banana, gente, diurético, todo chá diurético, ele deve ser consumido durante o dia, ou intervalo da manhã, ou intervalo da tarde. Não deixa para tomar mais de 16 horas, mais de 17 horas, porque senão vai te acordar muitas das vezes que vai fazer você vir ao banheiro fazer xixi. E lembrando que, como eu iniciei a live falando, um chá diurético pode te fazer perder os primeiros quilos, caso você esteja inchada, mas ele não vai contribuir diretamente para que você consiga perder gordura. Gordura, né? Gordura que causa celulite, gordura que causa cansaço, gordura que diminui a tua saúde, né? Gordura que muitas das vezes está entre os órgãos. Então, ele ajuda na questão da retenção. A mamãe perguntou que chá da casca do abacaxi com erva doce, qual seria a medida? Então, se você faz um chá com a casca inteira do abacaxi, você consegue muitas das vezes fazer quase 2 litros de chá. Então, como é que eu recomendo? Você pode pegar o chá de abacaxi, eu descasco aqui em casa e eu coloco na geladeira as cascas, tá? E eu vou pegando, exemplo, um quarto, um pedaço daquela casca e eu coloco para 500 ml e eu deixo o restante congelado. Aí eu vou usando. Então, um pedaço, mais ou menos assim, de uns 15 centímetros, né? Mais ou menos esse pedaço aqui, um quarto de abacaxi. Eu faço 500 ml de chá. E já essa recomendação de 500 ml de chá é uma dose. Eu posso aumentar um pouquinho essa quantidade? Posso, mas eu só aumento quando eu conheço um pouco mais o organismo de vocês de perto, né? De uma recomendação geral que sirva para todos, para todas, até 500 ml por dia. Combinado? Então, pode ser, sim, essa quantidade que eu falei, mais ou menos uns 15 centímetros do abacaxi, né? Uns 10 centímetros aqui de para você colocar 500 ml de chá. E quando você for usar erva doce, chá verde, né? Tudo que for ali desidratado, tudo que tiver em semente, você coloca ali uma colher de sopa rasa. Já é o suficiente. E se você, aí, por exemplo, vou colocar para ferver, vou colocar em infusão, coloca mais um pouco de água, mais do que 500, um pouquinho, uns 600 ml, já é o suficiente para você preparar seu chás. Os que vai ferver, tudo que é duro, gente, ó, tudo que é duro, bateu. Casca do abacaxi, a casca do chá de banana, a canela, gengibre, tudo que é duro você precisa ferver para poder extrair o máximo de benefício daquele chá. E tudo que é mole, você não precisa ferver. É o chamado decocção e infusão. Decocção, tudo que é duro, eu fervo para extrair os benefícios, uma média de 5 a 10 minutos. Depende do teu fogo, né? Depende da intensidade. O fogo médio ali mesmo, 180 graus. Deixa ferver de 5 a 10 minutos. E tudo que é mole, eu não preciso ferver. Então, nesse caso do chá da casca do abacaxi, você vai ferver a casca por 5 a 10 minutos. Desliga o fogo. Quando você desligou, você vai colocar o que é mole. O que é mole, erva doce. Colocou ali uma colher dentro, deixou a infusão, descansa um pouquinho ali, fechou.
Não precisa ferver, não precisa de mais nada. Se você for fazer só de erva doce, se você for fazer só chá verde, se você for fazer só melissa, se você for fazer só camomila, tudo que é mole, você não precisa ferver. Quando estiver perto da água borbulhar um pouquinho, você vai desligar, colocar a quantidade, infusão, perfeito. O chá tá pronto. Então, vocês estão vendo que é muito simples. Quem tem alergia à fruta do abacaxi pode tomar o chá? Não. Aí você vai optar por outros. Você pode fazer da casca do banana, você pode fazer da maçã. Chá de maçã também é delicioso, chá de maçã com canela. E eu queria falar pra vocês também, todos esses chás que eu falei até agora, são chás que podem ser usados, né, durante a amamentação. Então, e tem que ter cuidado dos que não podem. Não são todos os chás que podem ser usados durante a amamentação. Hoje teve uma mãe que mandou pra mim um comentário, né, no Isso Eu Fiz, falando sobre o chá de louro. Então, o chá de louro, não é que ele seja um chá... Esse não pode de jeito nenhum. Mas ele a gente já tem que diminuir a quantidade. Então, já não vai até 500 ml, ele vai à metade. Mas tem outros que eu já não recomendo. Chá de cravo, né? Chá de hortelã, que eu vejo muita mamãe tomando chá de hortelã. A gente tem que cuidado porque hortelã pode diminuir a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite materno, né? E chá de cravo não, acabei de falar, chá de cravo eu não recomendo. Tem até pela falta de evidência mesmo. Então, quando a gente não tem uma evidência científica, né, robusta, que realmente comprove aquele uso, eu prefiro optar por outras opções mais seguras. Geralmente, tudo que for de fruta já é mais seguro. Seja, poxa, é de fruta, é da casca do abacaxi, é da casca da banana, é da maçã, pode, canela pode, gengibre pode. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Pronto, vocês estavam falando, eu jurava que o chá verde não pode, né? Que é o chá, até perguntam assim, que chá verde é esse? É o chá da Camellia sinensis. Ele é um chá que pode ser usado. E porque muitas das vezes vocês acham que vocês não podem usar o chá verde por causa da cafeína. Porque sim, tem uma recomendação que a gente tem que ter cuidado com a cafeína durante o período de lactação, né? Durante o período de amamentação. Porém, a quantidade de cafeína que tem no chá verde é muito pequena, é muito pouquinha. Então, não é algo que seja ruim ou maléfico. Só que por aqui também eu vou fazer um parêntese bem grande. Eu sempre converso com as mães de bebê e eu sempre digo, olha, você conhece o comportamento do seu filho, né? Você conhece como é que ele se comporta durante o dia, como ele se comporta durante a noite, o soninho dele, a forma de respirar, o cheirinho. Ninguém conhece o teu bebê, nem um pediatra, nem um médico, nem um nutricionista, a avó, ninguém conhece, o pai, ninguém conhece o bebê melhor do que a mãe. Então, assim, se você não tinha o hábito de comer qualquer alimento, pode ser saudável, pode não ser saudável, qualquer alimento, pode ser o mais saudável do mundo, e você começou a comer aquele alimento, e você percebeu um comportamento diferente no seu filho, um choro diferente, uma agitação, uma irritabilidade, evite. E para isso, mães, eu vou até fazer uma live falando sobre cólica depois, em outro momento para vocês. Evite. Ou teste novamente o momento, perceba o comportamento dele. Então, você tem que observar. Porque, exemplo, tem criança que às vezes vai ter chá, que vai ter na embalagem produto com leite, né? Alguma substância que tenha leite. Tem criança que tem a PLV. Às vezes o alimento não tem o leite, mas na embalagem tem. Aquela criança é alérgica. Então, por isso que eu digo, não é, às vezes a alergia, a contaminação, né? Ela não vai vir diretamente, ela vai vir indiretamente e às vezes vai vir de um alimento super saudável. Então, a gente tem que olhar o comportamento do nosso bebê, entender que ninguém conhece o nosso bebê melhor do que a gente mesmo, melhor do que a mãe, mas de forma geral, do que tem de consenso, do que tem das diretrizes, do que tem de estudo, o chá verde não é um chá proibido para mães de bebê que estão amamentando. Muito pelo contrário, a quantidade de cafeína é uma cafeína muito pequena, é um dos chás mais benéficos que tem, porque ele age diretamente no que a gente chama de combate ao envelhecimento precoce. E quando a gente fala de envelhecimento precoce, não é só ficar com a pele bonita, nem com o cabelo bonito, não. É rejuvenescimento do nosso organismo. Então, se eu tenho um organismo, ou seja, se eu tenho um corpo lá dentro, internamente, que é mais jovem, está mais rejuvenescido, ele está mais saudável, ele funciona melhor. Ele vai ter mais
vai ter menos probabilidade de ser um corpo doente. Então, ele tem esses benefícios de ser um chá extremamente saudável. Então, seus benefícios, eles são bem acentuados mesmo. Então, por isso que eu tô sempre falando dele, porque é benéfico. Aí, às vezes, a gente fica com ele é muito... Ele elimina muito líquido, eu vou me desidratar. Não. Esses chás diuréticos, na quantidade que eu recomendei aqui na live, eles são uma quantidade muito irrisória, né? Muito irrisória. Então, são chás que realmente só vai trazer benefício para vocês. De forma geral, podem ser usados. Entre chás de saquinho. Vou falar sobre o chá de saquinho pra gente fechar. Chá de saquinho, gente, tem algumas questões. Um chá de framboesa. Deixa eu só fazer esse parêntese também. Um chá muito bom pra vocês e benéfico é o chá de framboesa. Aí, quando você falou do chá de saquinho, eu lembrei, né, que assim, os chás, quanto mais pigmentados eles são, a gente tem que ter cuidado com o saquinho. Porque, exemplo, o chá muito vermelho, o chá muito rosa, né, o chá que tem muita cor, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes o de saquinho, ele vai vir adicionado, né, com muitos conservantes. Aí, conservantes e aditivos é um problema para quem amamenta. Então, eu sempre recomendo para vocês, compra o chá barato mesmo, chá que vem de loja de produtos naturais, R$1 e pouco, R$2, R$5, a gente consegue comprar, né, e ter os seus benefícios. O quanto mais a gente for perto do que é natural, vai ser melhor pra gente, vai ser melhor pro nosso bebê. Né? Então, às vezes vem a questão, mas Carol, mas eu uso chá de sachê porque eu não tenho tempo, né? Porque é mais prático. Na verdade, não. Se você comprar aquela chaleira que eu posto aqui sempre, que não é uma chaleira prática, né? Exemplo, chá de sachê vai ser muito mais caro. Você comprar uma chaleira daquela que vai ter o difusor, você vai fazer em 1 segundo. Ela vai ao forno, vai ao fogo, só vai usar aquilo ali e vai ser muito mais benéfico. Fora que, quando você usa o chá, exemplo, da erva natural, do gengibre natural, a canela natural, tudo que é natural, ele vai ter mais ativos. Ou seja, seus benefícios eles vão ser maiores. Então, vai ser muito mais benéfico, além de não ter os conservantes. Mas, Carol, eu viajei, tô com pressa, às vezes eu tenho em casa. Aí você pode usar de vez em quando, tudo de vez em quando não faz mal a ninguém, na verdade. Mas você dobra a quantidade. Ao invés de colocar um sachê, você vai colocar 2. Aí você vai pelo menos garantir que você vai ter mais ativos. Mas muito cuidado com chá de sachê, muito cuidado com substâncias muito industrializadas. Porque se a gente tem medo de algo na amamentação, né, a gente tem que ter mais medo desses conservantes e aditivos. Porque além de não te ajudar a emagrecer, ele prejudica o teu corpo, a tua saúde e pode vir a prejudicar a tua amamentação também. E quanto a isso, gente, o que eu tô falando pra vocês em relação a chá, né? Chá é algo para ser benéfico. Chá é algo para ser saudável. Então, se eu tomo chá para ser benéfico, para ser saudável, me ajudar a desinchar, para ajudar no meu emagrecimento, eu vou usar o mais natural possível. Mas isso eu não tô falando para vocês que vocês não possam comer besteira, que vocês não possam comer doce, que vocês não possam comer alimentos calóricos, alimentos que não são tidos como saudável. Mas é quanto mais você prepara o seu corpo, as mamães que eu acompanho, eu sempre falo, né? A regra 80-20. Se 80% da minha vida, meu corpo tá bem alimentado, bem nutrido, meu corpo tá funcionando certo, 20% eu como o que eu quero. Mas a menos a regra é essa. Então, às vezes, vocês ficam o tempo todo, não comem nada. Mas se eu tomar um refrigerante, se eu comer um doce, se eu não sei. Não. Se 20% é aquilo ali, não vai te fazer mal nenhum. Não vai te fazer mal nenhum, porque teu corpo tá preparado. Seu corpo tá preparado para jogar fora o que não serve, né? Pra eliminar toxinas. Mas às vezes a gente precisa ter a base. Então, assim, façam o que eu já ensinei para vocês na live de hoje. Já tem bastante chás, né, para poder ajudar, né, nos primeiros passos do emagrecimento. Lembra que eu falei no início da live? Esses chás, eles são chás que vão ajudar a perder o primeiro peso. Ele vai ajudar a desinchar, a perder líquido. Mas eu fiquei também de falar para vocês os chás para melhorar a ansiedade, né? Então, assim, o chá para melhorar a ansiedade tem 3 que eu recomendo e 2 que a gente vai fazer um parêntese, tá? Eu lembrei agora. Valeriana e mulungu, não recomendo para mãe de bebê. Não são chás recomendados para mães de bebê que estão amamentando. As que não são. São chás bons, sim, mas para quem tá amamentando, não. Então, a gente vai usar para ansiedade. Pode ser melissa, erva doce, que eu já tinha falado para vocês, e passiflora. Então, são esses 3. Então, olha o tanto de chás que você já tem para poder começar a dar os primeiros passos para emagrecer. Gente, eu vou finalizar a nossa live.
Vou deixar aqui salva e vou pedir para vocês depois colocar aqui nos comentários se vocês têm dúvida de algum tema em específico, pode ser de chá, até para que eu possa vir aqui desenvolver as próximas lives. Afinal de contas, a gente vai estar sempre aqui toda terça e quinta-feira fazendo a hora da mãe de bebê. É um momento que eu preparei para ajudar de fato vocês a emagrecerem após ter filho. Como eu falei, é muito importante uma mãe de bebê estar bem, afinal de contas ela é a cuidadora, né? E quem cuida dela? Ela que acorda, ela que se desgasta, ela que teve toda a transformação do corpo. Então, é muito importante também a gente ter um olhar para essa mãe, né? E lembra sempre a frase que eu digo para vocês. O M de mãe, ele não precisa diminuir o M de mulher. Eles podem, sim, conviver juntos e felizes. Então, apliquem o que vocês já aprenderam aqui hoje e deixe a sugestão para que eu possa fazer as próximas lives. E se alguém mandou alguma pergunta aqui e não viu a resposta, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo.